Hoje, como quem tem contato com nossas comunicações pela internet já viram, vocês, eles, né? Nós não temos um tema anunciado. Não precisa muito claro. Mas eu quero aproveitar, quero uma conversa com o nosso Paulo hoje, ele me lembrou uma coisa, que é exatamente aquilo que a gente faz quando um tema não aparece previamente, é deixar com que ele possa fluir. E aí, de repente, ficou claro que nós temos que aproveitar essas energias que estão no ar agora no final, né, de um mês que nas tradições espirituais, todas elas, né, vinculado ao signo do Escorpião, é um mês de luta, de luta interna. E o Otton, muito inspirado, traz essa prece aí no final, de que nós temos que fazer um trabalho de proximidade com o divino. O tema veio, e eu acho que é um tema bastante próprio para todos nós. Olhando assim os rostos de vocês, eu não me lembro de muitos terem estado, como nós falamos aqui, sobre o livro do Gênesis, né, e os seus códigos secretos. A gente ousou, né, nos curtos espaços de tempo que a gente tem, falar sobre algo tão profundo que toma, eu não diria nem anos, mas séculos de estudos dos sábios, sejam cristãos, sejam judeus, sejam até muçulmanos, porque o muçulmano mais profundo, o Sufi, especificamente, estuda também as escrituras cristãs e judaicas como um código, como tudo que é espiritual se apresenta assim, como código. E aí no livro do Gênesis há uma passagem que é muito específica, porque nós estamos vivendo, e eu digo vivendo porque é um estudo progressivo que se faz da Torá, ou da lei, ou do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Se faz semanalmente um estudo de porções, ou parashá. As parashotes, que são essas porções, são estudadas semanalmente. E nós estamos em vivência desde o sábado, desde o final do sábado, na parashá de Toledot, que significa em hebraico gerações. Estuda exatamente um trecho do livro do Gênesis, onde se encontra um dos códigos mais, eu diria, mais estudados, mais discutidos, mais, talvez, desconhecidos, não só deste livro, como de toda a tradição espiritual nossa, podemos chamar assim. Nessa passagem se começa com a descrição, depois que Isaac, filho de Abraão, casa com Rebeca e tem seus 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, que nascem já em conflito, os dois, né, dentro do ventre da mãe, e que ao crescerem se tornam um deles, Esaú ou Esaú, o vermelho, o ruivo, o caçador, forte, o poderoso, o guerreiro, preferido de seu pai Isaac. E Jacó, que era o mais caseiro, o mais recolhido, o mais intelectual, o preferido de sua mãe. Essa história, todo mundo já conhece, vai redundar naquilo que ficou conhecido como a venda da primogenitura por um cozinhado de lentilhas, e que depois se completa com aquela, a gente brinca muito aqui, com aquela trapaça feita por Rivka ou Rebeca, sua mãe, que fantasia Jacó de Esaú e leva seu pai Isaac cego, que não enxergava mais nada, e queria dar a sua bênção ao primogênito, a Esaú, e por não enxergar, e por ter o braço de Jacó ter sido coberto com um pelo de cabra, tendo ele colocado as vestes que usava Esaú com seu perfume, acha que Jacó é Esaú e dá a ele a bênção. E quando Esaú chega, é tomado por ira, por cólera, mas sua mãe, que comandara todo o processo, já na véspera, na noite anterior, faz com que Jacó pegue as suas coisas e vá, fuja de seu irmão e vá à vida, e assim se dá a história bíblica, que olhada superficialmente até nos assusta, mas eu quero dizer para vocês que isto, para aqueles que não estão acostumados a ouvir isso aqui, muitos já ouvem, tudo isto que está escrito, essas histórias superficiais, são apenas a roupa externa de códigos muito profundos. Cada uma dessas figuras não é apenas um personagem histórico, é um arquétipo que se relaciona
não só a história espiritual do planeta, mas pode ser alargado em outras dimensões que transcendem não só o planeta Terra, mas que transcendem, vamos crescendo, as comunidades espirituais que habitam na nossa galáxia, no universo e além de. As verdades, na verdade, são uma verdade só. E tudo que nós recebemos de informação, ainda que o nosso planetinha seja esse planeta tão pequenininho, tão insignificante num conceito cósmico de um universo que nós já sabemos também ser insignificante, nosso universo de 500 bilhões de galáxias, provavelmente, pelas teorias científicas mais hoje em voga, é apenas como um conjunto de bolhas de sabão, uma pequena faceta de uma bolha mais ampla, que seriam as dimensões espirituais ainda não reconhecidas pela ciência oficial, mas já claramente presentes aonde nós olharmos. Basta querer ter olhos de ver. Esses códigos, então, se referem a algo muito mais amplo do que a nossa própria história planetária. São arquétipos que escalarmente vão em progressão e depois vêm até nós. Ou seja, ainda que possa e deve ter existido a figura histórica de Jacó, de Esaú, de Isaac, de todos os patriarcas, eles representam, pelo entendimento espiritual que se dá e que se abre, algo muito mais profundo. São missões atemporais para todos nós. E aí, em Toledot, que é a paraxá que nós vivemos esta semana, chega-se ao momento culminante. Porque Jacó, ao fugir, ele vai para um determinado ponto encontrar um parente de sua mãe, Rivka, ou Labão, dá-se aquela história conhecida que foi até cantada em verso e prosa, né, por Camões, né, Jacó, o pastor, que casa, se apaixona por Raquel, mas tem que casar com Lia para cumprir uma exigência do seu sogro e tem que servir 7 anos 2 vezes para poder se casar com Raquel, que era sua amada. Ele vai ter filhos, ele vai prosperar mesmo, inclusive, em detrimento do seu sogro. Eu contei aqui, quando a gente falou do Gênesis, a gente passou muito rápido, mas hoje nós vamos focar sobre o que esta paraxá nos traz, que é um ensinamento muito profundo mesmo. Ele consegue prosperar porque ele consegue um processo que ele tinha feito uma combinação com o seu sogro, que todas as crias, sejam cabritos, fossem ovelhas, malhadas seriam dele, e as não malhadas seriam do sogro. Só que ele cria um método anticonceptivo, ou pró-conceptivo, a gente não entende muito bem quando lê, que faz com que quase todas as ovelhas nasçam, e os cabritos nasçam malhados. Então ele fica e um dia o Labão se enche e diz assim: você roubou tudo que é meu, vai embora, pega as suas coisas. Era casado com as 2 filhas de Labão, ele tinha netos de Labão, mas um excesso de cólera, ele percebe isso, né? E assim, vai embora, sobre eles, olha, fala para as suas mulheres, eu acho que a gente vai embora mesmo, porque já vi que está todo mundo contra mim. E aí um dia, não quando Labão fala, tem esse ataque, mas depois, ele pega sua tribo e vai no calada da noite com suas posses, com suas ovelhas, com sua família, e vai embora. Entramos em Toledot. Toledot já está, vai entrar na análise disso. Ora, vamos ter 2 momentos muito importantes aqui. O primeiro é que quando o seu sogro percebe que ele fugira, e tudo nesse código é código, nessa escritura é código. Vocês vão ver sempre utilizados o número 3, o número 7, né? Derivados desse número. Labão, 3 dias depois, sai correndo atrás de Jacó e o encontra 7 dias depois. Esse encontro aparentemente se dá num clima beligerante. Aliás, inicialmente ele se dá, porque ele chega morrendo de raiva, ele alcança Jacó e ao encontrá-lo, cobra tudo. Diz assim: você me roubou, você levou. Eu não fiz nada disso, eu apenas peguei aquilo que era meu. A minha combinação com você foi: os malhados eram meus. Se nasceram só malhados, eu não tenho culpa, Deus é que me deu. E a discussão vai se dando até que Labão se dá conta de que ele era pai das 2 mulheres dele
e avô dos seus netos. Há uma coisa no meio dessa história que é algo assim quase que surpreendente, porque Raquel rouba 2 terafim, ou 2 imagens chamadas de ídolos, que eram do seu pai. Leva isto com ela, e o pai estava atrás, ainda por cima roubaram os meus serafim. Raquel esconde isto senta sobre aquilo e diz, isso aqui não está com a gente. E ele não puxa a filha para ver se estava, procura, não acha, resolve ir embora. E quando resolve ir embora e se dá conta de que era avô e era pai das duas, de repente ele diz assim, olha, o que nós temos que fazer, Jacob, a partir de agora, é não nos beligerarmos, mas fazer uma aliança. Eu proponho que a partir de agora, você siga a sua vida, leva tudo, realmente eu também tenho muita coisa, apesar de você ter me roubado, eu continuo rico, mas eu quero estabelecer uma aliança com você. Vamos levantar uma coluna. E a partir de agora, esta coluna será testemunho de que nós estamos unidos e separados, porque eu não vou passar daqui para lá, nem você de lá para cá. E a partir de agora, você e eu somos aliados. Isso pode parecer uma coisa fortuita, uma história. Mas aqui começa a entrar em jogo este código profundo que agora nós vamos avançar. Levanta-se uma coluna de pedra que divide 2 lados, aonde um, Labão, o Labão, em português, era um senhor poderoso, mago, que usava terafim, usava instrumentos de trabalho para utilizar a sua força mental. Ao perceber que Jacob, tem um dado que eu não contei para vocês aqui, essa aliança não sai de graça. Na noite anterior do 7º dia, depois dos 3, quando ele vai encontrar Jacob, ele tem um sonho. Um sonho que ele ouve uma voz que ele atribui e percebe que é a voz divina dizendo, não toque no meu servo Jacob. Vai encontrá-lo e fale com ele, mas não fale nem mal, nem bem. Na tradução hebraica é exatamente assim que está. Nós temos algumas traduções em português que isso aqui é mexido, mas está assim, não fale nem mal nem bem. Ele, tomado de uma preocupação, chega e propõe essa aliança por esse fato, que é muito importante, mas isso determina esta aliança e determina que os dois, um rico, um poderoso, um mago, um outro aparentemente humilde, cheio de temor, aparentemente sem força, mas ligado ao divino, fazem uma aliança e a destruição que estava prevista acontecer não acontece. Labão sai para tomar tudo de volta de Jacó, de repente tomar as filhas, tomar os netos. Alertado por Deus, ele chega e propõe uma aliança e os dois erguem uma coluna. Ok? Cláudio, eu falei para você que eu não queria baixar a árvore da vida, mas eu vou baixar. Desculpa. Feito isto, Jacob vai em direção a um lugar onde ele também tinha sido enviado pela voz divina. Isto vai acontecer mais de uma vez nessa narrativa. Jacob é enviado a retornar à terra de seus pais. Este é o comando que ele recebe. Quando ele vai, ele recebe um mensageiro dizendo o seguinte: olha, você está aí com seus rebanhos, com a sua riqueza, com suas mulheres, seus filhos, né? Eram 11, ainda o único que não havia nascido era Benjamim, o último dos 12. Só que você vai cruzar a terra de seu irmão Esaú. E ele já sabe que você está vindo. E ele saiu com um exército de 400 homens para vir ao seu encontro. Muito bom. Imaginem vocês, vamos nos colocar na situação e no lugar de Jacob. Alguém que era, né, filho do mesmo pai, que tinha feito uma trapaça, que tinha sido jurado de morte pelo seu irmão,
Seu irmão, nesses anos todos, jamais o tinha reencontrado. Tinha se tornado um guerreiro, um forte senhor de terras, poderoso, numa terra que veio a ser chamada de Edom. E estava ali postado, mas para ir para a terra dos pais, Jacó tinha que passar por ali. Ele, guiado por Deus, ele chega e diz, bom, se Esaú está vindo para cima de mim com o exército de 400 homens, não me resta nada a não ser aceitar a minha destruição. Eu me livrei de Lavã, ergui esta coluna de pedra, fiz uma aliança, mas agora dali eu não escapo. Até pensando bem, se eu for olhar ao lado do meu irmão, eu acho que até ele tem uma razão para estar com raiva de mim. Por mais que a bênção tenha sido dada e foi, eu sou próspero, Deus diz que está comigo. E aí ele faz um movimento que ele pega toda a sua família, a sua tribo e diz assim, olha, separe em 2 acampamentos. Vai uma mulher para lá, uma mulher para cá, filhos para lá, filhos para cá, posses para lá, posses para cá, de modo que fiquem divididos. E se meu irmão atacar um, e destruir aqui, matar mulheres, crianças, vai sobrar o outro. Mas morrendo de medo, isso aconteceria esse encontro 2 noites depois. A primeira noite ele faz uma noite inteira de oração, onde ele questiona Deus. Diz assim, Deus, eu saí do meu caminho, eu tive aquele sonho onde eu vi a escada onde os anjos subiam e desciam, e aonde tu me disseste que tu eras o Deus de meus pais, e que estarias comigo aonde eu fosse. Eu ouvi, te ouvi, tive fé, fui para casa, encontrei as minhas mulheres, casei, vivi, recebi prosperidade, me deste tudo. Mas agora, então, depois disso, eu estou sendo encaminhado como um boi ao matador, ou uma ovelha ao matador, para ser destruído pelo meu próprio irmão. E clama essa noite. Mas no dia seguinte, ele acorda ainda muito angustiado e divide efetivamente isto aqui, faz a separação dos 2 acampamentos. Ele tinha sido instruído por 2 mensageiros, ou 2 melachim, ou 2 anjos, de que fizesse isto, por isso ele usa, inclusive, dá o nome de Manaim, de 2 acampamentos nessa história, e fica uma noite inteira, a noite prévia ao seu encontro com o irmão. A primeira naquele clamor, e a segunda ele fica num estado meditativo, e de repente aparece na sua frente uma figura. E esta figura inicia com Jacó, e este é o trecho que a gente vai focar agora, que é estudado em foco mesmo nesta paraxá dos Toldot. A figura é uma figura misteriosa e inicia com Jacó uma luta física. Jacó, vocês estão vendo pela descrição, se ele tinha medo de Esaú, ele não era um cara muito forte, era um sujeito que tinha outras habilidades que não a força física. Mas ele não vê outra, ele se vê levado a esse embate e ele começa a travar um embate ao qual ele se torna resistente. Os estudiosos dizem que esse embate começa mais ou menos por volta da meia-noite e vai durar até quase chegar à aurora. Ele entra em luta, e nós vamos ver na Torá original, e aí começam as aparentes estranhezas. Jacó vai entrar em luta física, e é dito, está lá, que esta luta se dá com Deus. Depois isto aqui é renomeado como lidando e lutando com o anjo de Deus. A luta vai continuando, dura a noite inteira, imagine, né? Quando a aurora vai chegando, a figura, Deus ou o anjo de Deus, que estava em luta para ele, e assim, Jacó começa a se agarrar nessa figura, e abraçá-lo. Assim, você me solte, porque a aurora está chegando. Me larga. E Jacó, agora já motivado, né? Estava brigando até esse tempo tudo, não tinha sido derrotado. Ele é abraçado, ele diz, eu te largo sim, mas eu só te largo depois que você me der a sua bênção, depois que você me abençoar. E você larga você. Então, de repente,
esse ser toca, né? A articulação da coxa esquerda de Jacó desloca, dá uma luxação, solta-se e diz assim: eu vou te abençoar. Qual é o seu nome? Ele pergunta a Jacó. Jacó diz: Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão mais velho, Esaú. A história do calcanhar está em todas as mitologias conhecidas. Não é à toa que Aquiles tem o seu frágil. E por aí vamos. Quando ele diz isso, este ser diz para ele: pois então, a partir de agora, você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Porque quem sabe o que significa Israel? Ou Israel, em português. É uma coisa tão interessante. Aqui temos, vamos tentar buscar um significado importante para nós. É muito importante o lado prático dessa história. Mas esse é tão profundo que a palavra Israel é usada de tantas formas, de tanta moda. Mas se alguém souber o que significa Israel, pode me ajudar. Não é normal que ninguém saiba. Não é normal isso. Não é normal, não é incomum que ninguém saiba. Não é que esteja escondido assim no significado, não. Está lá. Aqui. Mas é tão... Essa história é uma história que mexe tanto com o nosso senso comum, e ela é feita propositalmente para isso. Eu reputo essa história feita para os nossos tempos, nos tempos da espiritualidade atual. Israel significa... Alguém falou aqui? Não? O que é? Mas qual foi a tentativa? Não. Israel é aquele que luta com Deus e vence. Aí a gente, caramba, esse é o significado de Israel, aquele que luta com Deus e vence. Quando ele recebe a bênção, ele se ergue, coxo, volta para o acampamento e diz assim: eu vou abençoar aquele lugar e eu chamarei de Fátima, porque ali eu vi a Deus face a face e não morri. Então não há dúvida que nós estamos falando de uma luta com Deus. Mas caramba, quem é esse Deus que briga com Jacó o tempo inteiro? Era um anjo de Deus, era Deus. Bom, eu vou contar rapidamente a história para vocês e depois nós vamos mergulhar nos significados, que é o que nos interessa. Ele sai coxo da perna esquerda, vai para sua família e diz: eu lutei a noite inteira com Deus ou com um anjo, e agora está na hora de nós nos entregarmos a senha de Esaú. Acampamento dividido, chamou seus empregados e falou assim: olha só, vem vocês aqui, recolham. Aí os números são assim: 200 ovelhas e 20 carneiros, 200 cabras e 20 cabritos, 30 camelas. Mas vai somando os números, 10 em 10, eu não sei dizer exatamente quanto, mas vão somar 550 animais. Levem a meu irmão e digam a ele, a esses mensageiros, ao meu irmão que está vindo com esse exército de 400 pessoas, que eu estou mandando de presente a ele, que eu me arrependo de tudo que eu fiz, estou mandando. Eles foram. Só que Esaú foi mais rápido. Esaú chega e encontra Jacó antes que esses mensageiros. Aqui ele se direciona para um dos lados e encontra Jacó antes que os mensageiros cheguem com os presentes. Jacó se vê sozinho, em frente ao seu irmão, sem ter conseguido mandar os presentes que ele queria mandar. E faz, ajoelha-se à frente dele e diz: meu irmão, eu estou aqui à sua frente para me entregar a você o que você puder fazer, e te peço que você decida o que você tiver que decidir. Eis aqui minhas mulheres, meus filhos, que estão todos os meus pertences. Eu acho que é justo que isso seja teu. E Esaú, o famigerado Esaú, com seus 400 homens, cai em choro, se dirige para o seu irmão em prantos, o ergue, e os dois, em
pranto, e agora os dois e não mais um só. Choram, 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 beijam-se, trocam confidências, e aí ele quer ver seus filhos, cadê suas mulheres, cadê não sei o quê, e os dois irmãos se reúnem naquele momento. E isso é muito pouco conhecido. Nós sempre ouvimos, sempre que a gente estuda a espiritualidade, ainda, olha, vocês vão encontrar, até no Zohar, nós vamos sempre encontrar posições em relação a Esaú como aquele que representa o lado mal, ou o lado negativo, ou o lado do ego humano exacerbado em máximo. E Jacó, aquele que faz a contrapartida. Mas a história da reconciliação dos dois não é contada. Quem de vocês conhecia essa história até o final? A gente já falou dela, mas pode ter acontecido. Mas o fato é, a gente conhece a história dos dois, a gente conhece a história da briga, da venda da primogenitura, da bênção dada, trocada, mas o final da história, que é exatamente onde essa história nos dirige, onde a paraxá dessa semana foca, nós não damos atenção. Além de claramente essa reconciliação significar alguma coisa, a gente tem que voltar à luta com o anjo, à luta com Deus prévia, para entender o que se passou ali. Qual é o código que está por trás dessa história? Alguns estudiosos, ao analisarem, porque a grande dúvida que paira dos estudiosos é se esse anjo era mau ou se ele era bom. Mas essa é uma dúvida que não devia existir, porque nós estamos falando de Deus. O anjo que veio lutar, se era anjo, era Deus também. Se era Deus que está lutando, não tem sentido essa discussão de achar se era mal ou se era bom. Era Deus. Que nos leva a um primeiro entendimento de um código que Deus está muito, mas muito mesmo, além dos nossos conceitos de bem e de mal, ainda que esses conceitos sejam válidos, eticamente falando, na sociedade que vivemos, mas que, para passos espirituais mais amplos e mais profundos, nós precisamos fazer como fez Jacó. Eu pedi que a Cláudia abaixasse essa não para falar de Kabbalah com vocês, só para mostrar uma coisa. Só terminar aqui. Se Deus luta e força Jacó a dizer, eu não te largo até que você me abençoe, ele não faz, e no final ele larga e abençoa. O que está querendo ser dito? Que Deus era, ele se era um anjo ou se era Deus, e se eram as duas coisas. A quem Jacó estava lutando, vendo face a face, e chegou à definição, não, à conclusão, à percepção de que ele estava lutando com Deus. Vocês lembram que eu falei que Jacó levanta uma pedra quando ele se reconcilia com Labão? Esse esquema aqui é um esquema utilizado na maior parte das escolas de Kabbalah, que se chama o Etz Haim, ou a árvore da vida, que basicamente é as emanações cósmicas sem que se perca a unidade, saídas da origem divina, muito além do nosso conhecimento, e que descem até o estado do ego humano. Esse vermelhinho aqui está fraco, vocês atrás não devem estar vendo. Né? Dá para ver? Vamos ver embaixo. Essa? Mas essa é difusa, né? O laser aqui, então olha só, vou chegar mais perto. Das origens divinas até onde se encontra o ego humano. A coluna que Jacó levanta representa tem em seu centro esse círculo amarelo que aqui está. Nas escolas cabalísticas que se prendem à tradição hebraica, se figura como arquétipo a este círculo amarelo, que eu tenho chamado de uma esfirá ou de uma emanação, chamada Tiferet, se vincula o arquétipo aqui ao próprio Jacó. Jacó representa o código que está no centro desta árvore, que está, portanto, recebendo do alto e de baixo, e repassando ao alto e baixo o tempo inteiro todas as energias da vida. Desde o mais alto até aquilo que nós temos
como representação do ego humano, aonde existe o pecado, aonde existe a nossa definição, a nossa distorção das energias vitais, sob todas as formas que nós conhecemos, chamando isso de mal. Mas esse processo é equilibrado exatamente por Jacob. Se nós utilizamos a sabedoria cristã, a sabedoria oriental, da imanência divina dentro de nós, que também é aceita na tradição cabalística, Jacob vai representar também a figura do Cristo, ou do Cristo interior, ou da centelha crística, que quando consciente, primeiro ela vence as leis normais do mundo. Vejam que a vida de Jacob é uma vida singular, porque ele, apesar de ser como os dois outros patriarcas, seu pai, Isaac, seu avô, Abraão, uma tríade que representa a natureza humana na sua composição chamada trinitária, ele é o central que equilibra essas duas forças. E isto aqui é o Cristo. E equilibrar essas duas forças significa estar além das definições de bem e de mal que nós utilizamos. Porque na Kabbalah, Isaac, seu pai, representa uma outra esfirá chamada Gevurah, que é a força que é onde dá origem ao que nós chamamos de mal, sem deixar de ser criação divina. Mal porque aqui existe uma exacerbação enorme do ego. Esaú está aqui também. Abraão, por sua vez, é a misericórdia, é o lado doação, é o lado compaixão, que existe, representada pela vida de Abraão, mas que o bem e o mal, lembram da coluna de Lavan? Diz assim: fica isso aqui dividido de modo que nem bem nem mal você fale com ele. O próprio Jacob, ele tem esta vida singular e distorcida, porque vejam só, ele nasce como segundo, é o primogênito. Ele cresce preferido da sua mãe, mas é uma figura recolhida. Compra a primogenitura do seu irmão. Seu pai quer abençoar o seu irmão, Isaac, que está aqui, quer abençoar Esaú. A sua mãe, Rebeca, que está deste lado de cá, quer que seja ele. No primeiro momento ele aceita isso tudo, a trapaça, entre aspas, vai encontrar Labã, recebe uma trapaça, entre aspas, continua fazendo, e depois, quando ele chega face a face com Esaú, ele já lutou com Deus. Quem é esse Deus que Jacob luta a noite inteira? Que pede para ser abençoado, porque no final da luta ele pergunta: e qual é o seu nome? Ele diz Jacob. Quando o anjo pergunta para ele, ou quando Deus pergunta para ele: Jacob, você vai se chamar Israel a partir de agora. Aí ele replica: e você como se chama? O anjo diz: por que você pergunta o meu nome se meu nome é inefável? E desaparece na sua frente, se desmaterializa. Jacob, quando realiza esta luta e vence, ele lutou, e agora sim, esse é o código que eu quero apresentar a vocês, com o anjo ou com a divindade dentro de Esaú. Porque mesmo naquela figura famigerada, né, ego puro, distorção o tempo inteiro, que ficou com ódio dele, que queria matá-lo o tempo inteiro, reside a divindade. Para encontrá-la, ele precisou passar, primeiro, pelo temor, pelo pavor, pelo mergulho, a dizer assim: vem cá, Deus, você disse para mim que eu ia ser abençoado, e aí? E de repente aquela noite inteira é seguida por uma outra, onde ele previamente resolve, uma manhã onde ele resolve: vou dar tudo que é meu para ele. Eu não sou mais dono de nada, ele tem razão. Levem tudo, 550 animais, o número está ali ainda. E vai em direção a Esaú, disposto a pedir perdão, mas depois de ter lutado com Esaú e ter recebido do ser divino, aquele anjo ou Deus que habita em tudo. Não há exclusão na natureza a respeito da presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está presente só nas pessoas boas. Deus não está presente só nos santos.
Deus não está presente só nas flores, né, na brisa, na água do mar. Deus está presente também nos vulcões, nas explosões cósmicas. Mas é preciso que nós saibamos lutar com Ele, no bom sentido deste conceito, para que nós possamos equilibrá-lo. Esta percepção daqui de equilíbrio entre a compaixão infinita e não mais o mal, mas sim a força infinita, isto equilibrado pela consciência desperta, representada por Jacob, representada pelo Cristo interno, pela centelha divina desperta dentro de cada um de nós, é que faz com que a coluna, antes bloqueada, porque o nosso mundo está sob diversos bloqueios, o ego humano reina aqui separado, né? E todas as coisas que vêm do ego humano nascem desse lado esquerdo, que a gente vê o esquerdo aqui, ó, é o meu lado esquerdo e o meu lado direito. Esse lado esquerdo da árvore, ele vai gerar aquilo que nós conhecemos como mal, não vamos aprofundar isso aqui, mas ao mesmo tempo jamais deixa de ser divino. E a luta entre Jacob e o anjo é exatamente o grande momento onde se dá com clareza a percepção do divino em alguém que vem para lutar com você. Ele entende que é a Deus a quem ele está lutando e passa ao longo da luta a pedir a bênção. E não deixa que aquele ser se afaste antes que ele o abençoe. Isto vai se refletir no dia seguinte no encontro dos dois irmãos. E é estranhamente deixado de lado esse encontro. A gente fica sempre conhecendo Esaú como um cara mau e Jacob como aquele cara que forjou algumas coisas, mas o bom, o pai de Israel, do povo, né, do símbolo que é o povo de Israel, é Jacob. Mas e Esaú? Olha, Esaú foi, naquele momento, não só regenerado, porque Jacob soube atingir ao seu anjo. A Umbanda tem uma coisa muito interessante, eu ouvi isso muito da minha avó, né? Eu estou aqui hoje feliz da vida que eu tenho um primo irmão aqui atrás da minha mão, o Evaldo, um pouco mais velho do que eu, né? Vocês podem ver. Mas que a gente teve o privilégio, ele mais do que eu, de conviver com a dona Judite Braga, mãe da minha mãe, da mãe de Evaldo, chamava Lia, ou Léa, que era outra grande mãe do povo de Israel. E o Evaldo sabe muito bem que na Umbanda a gente chamava uma coisa de anjo da guarda. Quando se falava em anjo da guarda, você está se referindo, o anjo da guarda é a centelha divina que habita nas pessoas. Quando se fala em iluminação de um anjo da guarda de alguém, significa que eu estou iluminando aquilo que é divino dentro dele. Ora, Jacob lutou com o anjo da guarda de Esaú, e ao perceber que aquilo era divino, a luta passou a ser um pedido de bênção. E ele reconheceu Deus naquele anjo, e não faz sentido dar uma questão se o anjo era mau ou se era bom. O anjo não era mau, não era bom, o anjo era Deus, que por sua vez traduz em equilíbrio perfeito. Vejam que aqui um triângulo, eu estou traçando aqui com a luz, um triângulo com o vértice para baixo, mas aqui tem um triângulo em que o vértice está aqui. Ora, a fusão desses dois triângulos leva ao símbolo que é adotado não só pelo judaísmo, vocês vão ver aqui no mantra hindu, no mantra de Hanuman, onde em todos os lugares se unem essas tríades em os vértices voltados um para baixo, outros para cima, montando uma estrela de 6 pontas. Aqui está uma estrela de 6 pontas, aparentemente separada, mas que vai se unir aqui, quando isto é unificado pelo trabalho de cristificação interna, aonde nós conseguimos descobrir o anjo da guarda dentro da semente, aparentemente da fonte do mal, quando nós conseguimos descobrir Deus por detrás dos Esaús, que nós nos defrontamos, sejam eles as nossas lutas pessoais, sejam eles aquelas pessoas aparentemente antipáticas a nós, nossos inimigos, sejam eles aqueles que são inimigos em comum. Imaginem vocês, né, fazendo o exercício de descobrir a centelha divina no Esaú que está dentro de dos piores traficantes. A gente não consegue isso não, é duro, não é fácil.
Jacob teve que lutar a noite inteira. Mas ainda teve um fato, né? 2 fatos. Primeiro é esse número de animais que ele teve. Quando ele faz isso, ele provavelmente não teve noção, mas o código está ali, né? Somam-se 550 animais. Se quiserem conferir, podem ir lá. Cada um deles tem um significado: carneiro, camelo, boi. Mas a gente fazendo a aglutinação desse número, se eu somar 5 mais 5 mais 0, dá 1. Para atingir a unidade, eu preciso doar. Foi o que ele fez. O primeiro movimento dele foi esse. Ele achava que aquele movimento ia bastar para que ele aplacasse a ira do irmão. Mas ele precisou passar uma noite inteira lutando contra a divindade, percebendo que aquela divindade, aquele anjo mau que estava lutando com ele, era Deus. E por isso ele pede uma bênção, ele recebe essa bênção, recebe o nome Israel, aquele que luta com o divino. Porque nós somos seres divinos, nós somos seres de natureza divina. Em alguns momentos nós temos que lutar contra essa natureza. Isso é muito também difícil da gente entender no primeiro momento, mas esta luta é uma luta à procura de bênção, uma luta à procura de unificação, é uma luta à procura de fazer tudo um só. Ou seja, não há diferença. Quando você estuda a Kabbalah, a primeira coisa que você ouve, e a gente esquece, é de que as Sefirot são 10, não são 9, não são 11, mas são também 1. Portanto, não há, essa divisão é apenas factual, ela é apenas para que se faça um entendimento em nível mental, mas nada disso abre mão da unidade. A segunda coisa é o deslocamento da coxa esquerda. Isso aqui a gente pode relacionar com tudo. Na Kabbalah se relaciona essas Sefirot com o universo, com faz, enfim, exercícios. O corpo humano é um dos lugares onde se pode fazer essa relação. Então, você vai ter a perna esquerda, cada um deles representa daqui para baixo, você vai ter figurações no corpo humano. Desta daqui, da misericórdia para baixo. Né? Braço direito, braço esquerdo, aqui está a parte do crânio, a parte de cima, essas 3. Aqui está relacionado o braço direito, aqui está o braço esquerdo, aqui está o coração e todo o conjunto central do homem. E aqui estão os membros inferiores, aqui está os órgãos genitais e aqui os pés, aonde a gente caminha no mundo físico. Vejam que tudo passa por esse canal aqui e deve ser harmonizado, coisa que não é em nenhum de nós. Essas energias são desconectadas, são bloqueadas, são aglutinadas, não flui isso aqui. O nosso fundamento é fazer isso fluir em constante. Se consegue isso despertando o caminho mais fácil, é o caminho da misericórdia. Mas esse caminho de lutar com a percepção divina e entender que tudo é Deus, faz parte da nossa iniciação espiritual. Se nós não fizermos isto, nós estaremos vivendo até muito bem, tranquilos, né? Sendo bons, né? Mas não sendo perfeitos. Até porque Jesus, quando foi questionado, chamado de bom, ele disse: bom é só Deus. E na Torá está escrito: sede perfeitos, como eu sou. E Jesus repete: como o vosso Pai Celestial é perfeito, sede perfeitos. Ser perfeito não é somente ser bom, não é somente ser sábio, não é somente ser alguém que cria coisas. Cada uma delas tem uma referência. Estou rapidamente apontando aqui. Ser bom é ser perfeito, é ser Deus. Ou melhor dizendo, é despertar a natureza divina dentro de nós. Para isso nós precisamos da luta com o anjo. Aí ficou a coxa esquerda manca, que eu não falei ainda. Aqui está a perna esquerda, na Sefirá de Hod. Hod é uma das Sefirot mais
misteriosas, porque a gente, assim se escreve, se chama de refinamento, de construção em detalhes. E ela está do lado esquerdo porque isso pode levar, se aqui está a força desenfreada, a força que pode se desenfrear, me desculpe, porque ela pode ser uma força espetacularmente harmonizada com a misericórdia, mas se ela se desenfrear, ela vai cair num refinamento que pode levar a uma doença muito grave, que é o ego construir os seus castelos de ilusão com um poder aparentemente enorme, mas que não é dele. Porque, imagine essa força divina encastelada aqui e alguém refinar esse processo de uma forma, por exemplo, alguém que é um gênio do mal, né, que pratica o mal com aquela precisão aparentemente absoluta. Ele está utilizando a força de Rhodes. Ora, a perna esquerda, que é aonde Rhodes se assenta no corpo humano, ela, né, como é que a gente anda, hein? Vocês repararam conscientemente como a gente anda? A gente dá um passo primeiro e depois o inconsciente vai levando a gente, né? A vontade de andar você determina, mas depois ninguém fica olhando os passos. Normalmente a gente usa uma ou outra perna, né, que é o nosso caminho, que vai mostrar aonde mais ou menos a gente está posicionado. Não quer dizer que a gente seja mal ou bom porque usa uma outra perna. Mas quando Yaakov foi deslocado pelo anjo, ele quis chamar a atenção dizendo o seguinte: olha aqui, eu estou aqui, você está no centro, você tem que juntar essas duas forças, mas não se esqueça do refinamento e uni-lo a esta que está aqui, que é Netzach, que é chamado da vitória, ou da perseverança, ou da persistência, de modo que você consiga construir esse processo embasado neste. E está faltando em você, e quando é você somos todos nós, falta na natureza humana o refinamento iluminado por esta centelha aqui também, para que isso aqui seja tudo verdade. Porque o nosso trabalho é um trabalho, o trabalho da verdade de espiritualização é um trabalho que, apesar não, está certíssimo. Vejam essa estrela e vejam aqui. De onde parte o trabalho espiritual? Apesar de isso aqui estar permanentemente em ação, a tríade, o triângulo, que representa a unidade divina, se expressando na existência, está permanente em ação, esta ponta aqui somos nós, é o ego humano. É preciso que eu movimente isso em direção a céu. Para compor essa estrela, a força divina tem que partir de nós, da nossa intenção, da nossa vontade. Yaakov tinha tido, um pouco tempo antes de encontrar seu irmão, um sonho onde ele viu uma escada que saía da terra e aos céus. Se vocês forem ler no texto bíblico, vocês vão ver que nessa escada anjos subiam e desciam. A ordem que está posta aqui é muito importante. Os anjos não desciam e subiam. Os anjos subiam e desciam. É preciso que você levante o seu anjo, ainda que você precise lutar contra ele, o seu lado Esaú, né? O seu irmão gêmeo. Agora vamos chegar ao último ponto da nossa interpretação. O Esaú não está no outro. Ele não está nas outras pessoas. Ele pode até, em algum momento, aparecer na forma de alguém. Mas o Esaú verdadeiro que nós temos que lutar, e é Deus também, está dentro de nós mesmos. Esta partição precisa ser refeita e curada dentro de nós mesmos. Por isso que nós somos mancos aqui, porque a coisa mais difícil realmente de haver é o refinamento que leva à perseverança. Vai passar. Quando você refina o seu esforço, quando você não desiste dele, quando você vai no trabalho espiritual, cara, não deu aquele dia, então eu não sou o cara, eu preciso aí de umas 50 encarnações para me acertar. Então, você não vai deixar? Vai morrer. Aí a gente vira robô de novo. Aliás, vira robô de novo. Continua sendo um robô, levado pelas forças aparentemente externas, mas que não são. Fomos nós que plantamos isso lá atrás. Elas vêm sobre nós na forma da lei de ação e reação. Eu não me movimento. Quando eu quero me movimentar,
eu tenho que lembrar que eu preciso de força para que o refinamento dê chance à perseverança. E isto cria um circuito pleno, harmônico dentro dessa estrutura. E eu chego depois ao Cristo interno, que vai refletir a semelhança divina que está posta aqui na coroa superior, que é onde está, enfim, o ser divino que está em nós, mas que nos transcende também. Portanto, a nossa luta de Esaú é uma luta contra nós mesmos, no bom sentido, é um bom combate. Falamos semana passada aqui da batalha de Kurukshetra, de Krishna, do Bhagavad Gita. A luta de Jacó e o anjo é uma reflexão exata, de outra forma, né? Não são milhares de pessoas, mas é um contra o outro, bem claramente que os dois são um só. Né? Essa gemelaridade mostra a união primordial que foi rompida pela nossa incúria, pelo pecado original e que precisa ser refeito. Os dois irmãos precisam se reconciliar e a partir daí Jacó vai ter um outro drama, né? Vamos falar disso hoje, porque ele vai se assentar na terra de seus pais, ele retorna, mas ainda ali as coisas vão acontecer com seu filho José, com a venda de seu filho pelos irmãos e por aí vai. Ó, eu acabei. Bom, deixa eu passar aqui, não sei se tem gente lá embaixo, eu só estou vazio aqui, como diz o Oscar. Não, é só perguntar, quando você falou do perfeito, que você quis perfeito, não sei se perfeito não seria íntegro. A palavra perfeito tem tudo a ver com íntegro, porque o que é perfeito é aquilo que não está partido, aquilo que é integrado, aquilo que está inteiro, que está unificado. Esse é o nosso grande desafio e essa é a nossa grande luta. Né? Tanto que Jacó agarra o anjo. Aliás, eu queria pedir que a gente rezasse pelo padre Marcelo. Muito. Né? Assim, porque quando eu falo dessa história, eu me lembro de uma música. Eu não gosto muito das músicas do padre Marcelo, assim, mas tem uma música dele que conta essa história. A luta de Jacó com o anjo, que é muito bonita. Então, ele está precisando muito. Então, deixa na cabeça. Né? Ninguém deve ser julgado, todo mundo deve ser. Aqui é um belo exemplo para que a gente possa pedir isso. Oi? Não sei. Não sei. É oração permanente, mas não tem nenhuma notícia nova. Assim, não esquecermos dele. Você colocou ali Jacó como aquela sociedade aquela figura. É o centro da água. Tanto que nós vamos ver depois todas as referências da Bíblia a partir, né, Jacó é falado no Gênesis, nós vamos ver Jacó citado sempre como a raiz do ungido, do Mashiach. Né? Claro, né, se é Jesus, se não é, as questões são questões subalternas, porque o próprio Jesus falou, olha, o Cristo em mim é o Cristo que vibra no meu Pai e é o Cristo que vibra em vocês. Então, o Messias ungido é Jacó. E o tempo inteiro nos profetas, principalmente em Isaías, ele vai ser citado o tempo inteiro relacionado ao Messias. O tempo inteiro Jacó e o Messias, essas duas definições se confundem propositalmente. Né? Aí você tem razão, Jacó é o centro da árvore e dos três patriarcas, a coluna central é tida como uma coluna de equilíbrio, porque ela segura nos seus dois braços a força poderosa de curar e a misericórdia infinita de Hesed. A palavra Hesed é misericórdia, no hebraico. Curar é força. Gibor, a raiz de Gibor. Mas é preciso que Jacob esteja bem e não esquecer que está mancando sempre dessa coxa aqui. Enquanto não tiver tudo certo, ele vai ter que olhar o refinamento para poder trazer no dia a dia, né? É aquela pessoa que se determina ao ato espiritual e precisa se refinar, sem achar que isso é um peso,
E sem achar que quando a história não dá certo, ou os dias ou o tempo que eu fiquei deprimido, ou que eu fiquei árido, eu não consigo rezar, ou eu não consigo meditar, eu não consigo fazer as coisas direito, abri o dia, hoje eu não vou julgar ninguém, não vou condenar ninguém. Abri o jornal, olhou lá um negócio, bandido, safado, falou, ih, puxa vida, já não deu mais, abriu o dia e já foi o julgamento. É assim mesmo, não vamos também nos condenar por isso. Vamos seguir em frente nesse caminho de refinamento, porque em algum momento essa história faz sentido. Dá um gestalt e o quebra-cabeça se fecha. Tem uma pergunta lá. Você pode fazer mais alto ou quem que eu vou ir? Não, posso fazer mais alto. Eu estou com alguma dificuldade no refinamento, porque para mim me parece uma perseverança. Então eu estou tendo dificuldade de separar os dois. Tá. A perseverança e o refinamento andam mesmo juntas. Para complementar, a Sim. perseverança é honrosa, forte aqui, não é isso? Não. A perseverança está aqui, ó. Honrosa mais forte. A perseverança é ligada, aqui está o refinamento, a beleza no sentido de você fazer as coisas, ainda que pequenas, focado. Se nós pudéssemos fazer uma associação de roda de refinamento com coisas, é aquela pessoa, você já viu a palavra aquela meditação zen, que o mestre, já que o Otton falou hoje aqui, né, tira o sapato, ele entrega uma xícara de chá, transbordante, manda o cara levar até o final do mosteiro sem deixar cair uma gota. E ele vai, isso é um ato meditativo, de concentração. Roda é isto. Mas é uma concentração que só vai fazer sentido, que ela pode estar sendo usada muito mal ligada a um vivurar destrambelhado. É uma zona de conforto, né? Não é uma zona de conforto, é uma zona de estruturação. Se eu estruturo isso aqui, né, com esta força daqui muito maior do que isso, imagine que isso aqui fica enorme, isso aqui fica grande, o cara aqui no ego, você vira um gênio do mal. Se você, ao contrário, equilibra a partir do amor incondicional, do não julgamento, a força vai ganhando harmonia, segura pela presença crística, e o teu refinamento vai te trazendo modos de chegar a isto. Como é que eu faço? Eu refino, mas eu tentei refinar, não consegui. Eu tentei fazer algo pequeno que fosse de uma forma consciente, né? Como eu tentei abrir o meu dia e fechar o meu dia sem condenar ninguém. Isto é um ato de refinamento, é um ato de transformar em beleza os teus pensamentos, em harmonia. Se eu consigo fazer isso, eu tenho que ter a perseverança agindo aqui. Aí eu não consegui. Falhei aquele dia. A perseverança tem que estar ativa ali para dizer, ó, tenta de novo. De modo que o ego, esta espiral aqui, é o representante do ego na sua, né? Olha como ela está nessa linha central. Aqui está o Cristo, o eu Cristo. Aqui está o eu humano. Tudo vai passar pelo eu humano, inclusive a presença do Cristo. Mas para chegar aqui, o caminho tem que ser feito de forma harmônica, de modo que tudo isso funcione absolutamente em equilíbrio. Repito, coisa que nós não estamos fazendo nesse exato instante evolutivo. Nossa evolução privilegia. Tem gente que é bonzinho demais e acha que, né, fazer o bem, e às vezes até essas pessoas se chegam lá do lado de lá se surpreendem. Porque o bonzinho demais muitas vezes está vinculado a certas coisas. Isso aqui não tem mais tempo de falar. Mas o refinamento falha e falta na maioria das pessoas, e por isso está, né, nós estamos ali sendo chamados a atenção com ele o tempo inteiro, para que a gente possa transformar cada dia num dia de glória. Vamos voltar a Jesus? Jesus com uma sabedoria que lhe caracterizava, grandiosa, difícil de descrever, ao ser indagado pelos seus discípulos como se fazia o caminho, ele disse assim, não despreze meu dia. Você abre quando o sol nasce e depois quando o sol se põe à noite, chega até o outro dia, você tem uma riqueza às mãos, e a cada dia basta o seu trabalho, faça o seu trabalho a cada dia. Termine cada dia dizendo, olha, esse dia deu menos mancada do que o outro. E vai levando, não conta para daqui a 100 anos, para daqui a 10 encarnações, para o que você fez antes. Até porque aí entra um outro detalhe, né?
ação da graça, mas que isso aqui fica para outro encontro, já que a gente já está na hora 25. Sim, Paulo. E lembrar duas coisas, a gente pensar na unidade, não na dualidade, isso já chamou a atenção, porque a batalha de Tiro do Senhor, um grande exército, e outro só com filho, semelhante aos 400, e outro sem exército. E nessa grande unidade a gente vê a obra de Pedro Ballas, com outra formatação, com outra, ele chega a tudo isso aí. É verdade. E o símbolo dele é o triângulo invertido, que ele chamou de sistema e antissistema. Exatamente o que na figura ele explica tudo isso. Ou seja, eu preciso sair dessa ponta aqui de baixo e me reconstruir. Para isso, é preciso que antes de tudo nós nos reconhecemos como deuses. Não como deuses mais, como somos agora, caídos, frutos do nosso próprio ego, mas como deuses em ponto de despertar. Porque esse é o grande momento da humanidade. Não há mais tempo para que a gente faça grandes elucubrações, é tempo de ação interna, para que a gente possa viver nisso com plenitude, porque se isto for feito, apesar de nós não podermos nos concentrar em nada mais do que no dia, como disse Jesus, ou a cada dia basta o seu trabalho, a gente tem que confiar que esse dia de 24 horas físicas pode se transformar em algo de poder inimaginável que raie o infinito. No sentido de que um dia pode ser o valor infinito e a gente fazendo a nossa parte. Mas, quer falar mais uma coisa? Está, por favor. Não. Aqui nós descobrimos uma... Isso aqui é importante que a gente diga. Eu, quando baixo isso aqui, eu fico sempre preocupado, porque quem não tem... Como a gente não tem tempo de falar muito aqui, isso daqui é emanação divina, aqui não são seres individuais. Mas, ao mesmo tempo, é uma energia de natureza divina, né, em que cada uma delas tem todas as outras dentro delas. Se eu pegar aqui, eu posso encontrar todas essas outras aqui, assim por diante. Tanto que essas 10 se transformam em 100, e são 1. Mas não há um ser chamado de fé. São emanações mesmo, não há outra e canais de expressão da divindade na sua própria criação. É uma forma bastante limitada por humana, por ser fruto da nossa... Isso aqui está feito pela inteligência humana, então é limitado, não expressa de forma nenhuma Deus na sua plenitude, mas é um modo da gente encontrar acesso, mas não podemos confundir isto com entidade, apesar de termos arquétipos, ou seja, estados de consciência vinculados a elas, e que a gente figura, seja nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, o Cristo, aqui. Eu vou dizer outros para vocês, só para a gente, né? Aqui está Arão, o sacerdote, que era exatamente aquele que cuidava dos rituais, mas o fazia de forma consciente, refinada, não distorcia. Aqui está Moisés, Moshe, aqui está José, e aqui está Davi, que representa o ser humano com as suas faces conflitantes, que pode se ligar ao mal ou ao bem, dependendo da forma como ele deixa o seu ego. O Davi da ação. Davi é ação, porque aqui é o reino, né? Malchut. Oi? Krishna está aqui, ele se equivale a esta também. Krishna está aqui, bem lembrado para a gente poder relacionar com a semana passada. A palavra Krishna significa também ungido, se representa da mesma forma como Jacob, como Cristo. Está posta na emanação de Tiferet, que significa beleza. Bom, vamos animados hoje, eu fico preocupado sempre com o horário. Essa semana ele passou no canal da televisão e ele fez mostrou-se bem tudo. Ele saiu do quadro de Isso. ele passou 10 anos de investigação lá,
machucando, e aquilo tinha levado ele no quarto do psicólogo, mas ele é um médico fantástico. Nós sabemos fora, no meio espírita, já não é fácil ter médico de qualidade, dentro dessas situações. Por isso que eu preciso de oração. É isso aí. É isso mesmo. Vamos fechar. Bom, desculpem, a gente sempre deixa de abordar várias ângulos, mas eu acho que o fundamental da nossa conversa de hoje é saber que nós temos dentro de nós essas duas forças e que elas são passíveis de serem trabalhadas e podem ser trabalhadas. Nada que está escrito na Bíblia ou no código, qualquer que seja ele, é acaso, não é em vão. As palavras que estão escritas aqui possuem poder. Não no sentido que a gente, às vezes, atribui profissionalmente esse poder, né? O Chico Xavier tem uma história engraçada, aquela de obsessão. Logo que ele começou o trabalho, né, o levaram obsidiado, isso foi até para o filme. Assim, aplique o Evangelho com firmeza. Né? O cara realmente aplicou o Evangelho no sujeito para tirar o obsessor. Então, às vezes, o poder não é exatamente, mas é um poder profundo. O poder de conexão do nosso estado interior crístico com a natureza divina que transcende e que cria todos os universos, mas que está imanente em cada criatura. O convencimento disso faz com que o nosso Esaú e o nosso Jacó interior se unam e se transformem no Cristo, vamos chamar assim, no Mashiach, no Messias. Vamos apagar a luz, vamos fazer a nossa oração final. Certamente todos vocês têm sentido esses dias, final de dilúvio, onde as coisas se apresentam à nossa frente. Mas essa história, a própria história de Noé, é muito bonita, porque ao final a pomba branca traz um mundo de oliveira. E olhar ousa mostrar que quando nós perseveramos, quando nós nos transformamos em buscadores verdadeiros da nossa terra natal, e vamos retornando a ela no seio divino, ou vamos despertando da nossa ilusão de acharmos distantes dela, seja da forma que nós queiramos entender isso. Quando somos buscadores, temos confiança de que jamais faltará a mão que nos apoie, o braço que nos defenda, o escudo que nos guarde. Somos, sim, filhos de Deus. Se sabemos reconhecer a divindade do nosso irmão, quem seja ele, revestimos o poder único, porque não há dois. Poder divino. E desperto em nós, nos conecta ao poder divino dos nossos irmãos, os amigos espirituais que aqui estão, que nos defendem, que nos protegem, que nos curam, que estendem essa proteção e esta cura àqueles por quem estamos pedindo agora, nossos filhos, nossos pais, irmãos, amigos, os que se dizem nossos inimigos, são também inimigos. O Cristo neles, o Cristo em nós, vibra em busca desta unidade que um dia será plena. E a pomba terá o seu significado plenamente realizado. O Espírito vibrará em todas as criaturas, santificando a cada um, despertando em cada um de nós o ser divino que ali dorme.
Eu disse, Paulo em sua epístola, despertai, vós que dormis. Essa é a única e verdadeira ressurreição. É por isso que está dito que há somente uma morte. Porque desencarnarmos e reencarnarmos não é morte. São apenas estados, como roupas que trocamos, ou locais que habitamos. Mas morte só uma. Verdade. Somos os mortos que persistimos em enterrar nossos mortos, mas que, o chamado profundo do Mestre, nos faz ressurgir de pé. Curados, pacificados, para sermos por nossa vez, em seu nome, curadores, pacificadores, filhos de Deus. O Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos dê a sua paz. Eu dizia aquele que dura tanto hoje aqui, Francisco de Assis. Que a paz seja conosco. Hoje e sempre. Obrigado a vocês. Até a próxima semana.